Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais meus 500 de hoje, em junho em oração. Nem água bebi ainda. Tenho estado muito refletivo porque eu tenho pessoas que eu conheço que quando o mundo está a cair, é que o mundo está a cair mesmo. As pessoas estão a levar a vida tipo não se passa nada. As pessoas estão a levar a vida tipo o Trump não está a querer arranjar uma terceira guerra mundial. As pessoas estão a levar a vida tipo a crise económica, social e política não está aí. As pessoas estão a querer levar a vida como se uma grande guerra espiritual não tivesse aí. E as pessoas estão a querer levar a vida fingindo que sabem ou fingindo que abriram as portas para uma compreensão maior sobre a espiritualidade, sobre a mente e etc. E encontram-se prisioneiros e prisioneiras das suas próprias vontades e desejos. Vou-vos dizer o que é que se passou. Esta questão dos documentos do Epstein, né, os Epstein Files, para alguns de nós que já estamos aqui há muito tempo, nós já seguimos isso há bués. Imaginem um mundo que os adultos estão todos felizes, a sair à procura de fama, de dinheiro, à procura de melhorar, ah, concentrados no ginásio, concentrados nas suas finanças, concentrados nas suas profissões, querendo mais sabedoria, mais paz, mais isto, mais aquilo. Quando nós estamos a viver num mundo tão demoníaco, um mundo que literalmente comem-se crianças. Eu e alguns dos meus sabemos disto há muito tempo. Imaginem eu, pai, viver num mundo que eu sei que existem adultos que comem literalmente crianças, que sacrificam crianças, que violam, que violentam crianças. Mas viver por aí como se eu estivesse num mundo normal. E aí entra uma fase da minha vida que é o Covid. No Covid eu faço o podcast, dentro da nossa comunidade era o único, com aquele tipo de formato, com aquela qualidade, com aquela consistência. E eu, de repente, por trazer realidades e verdades, comecei a perder seguidores. Comecei a perder seguidores e no início eu ficava tipo, mas como? Ganhei, depois perdi. Eu disse, mas isto devia estar a subir. Eu estou a trazer aqui factos. Até eu me deparar que a nossa comunidade quer entretenimento. A nossa comunidade não quer salvação. Então muitas pessoas à minha volta, inclusive, começaram a aderir a essa nova perspectiva do mundo espiritual, que para muitos era nova, para mim não era. À procura de soluções instantâneas, não é? E formas fáceis de evoluírem mentalmente, espiritualmente, economicamente, todas as diferentes áreas. E eu irritado da vida, porque sabia que isso não existe. Mas sabia porque isso não existe, não porque sou melhor que seja quem for. Eu sabia que não existe, porque na minha imperfeição e no meu mergulho, na minha observação, eu sabia que isso era impossível. Tu só podias anestesiar os teus reais dilemas por tempo suficiente. E o que é que aconteceu? Começou a aparecer estes gurus, estes coaches e estas coaches, essa malta toda, New Age, nova era, que são os piores conselheiros que eu já vi na minha vida inteira. A maior armadilha que a nossa comunidade caiu nela foi nesta questão a economia dos acordados, woke capital. Eu tinha o meu podcast, as pessoas doavam, ainda tenho projetos que as pessoas contribuem. Só que aquilo que eu apresento às pessoas vem de um sítio de honestidade e de um sítio de confronto, digamos, um sítio em que eu obrigo as pessoas a confrontarem a realidade. Então é verdade que desde o podcast
muita gente chegava para ouvir o que queria, mas ouvia o que não queria e depois iam-se embora. Porque eu sou aquela pessoa que não nasceu para te dizer aquilo que tu queres. Eu realmente preocupo-me contigo. Eu realmente quero te ver evoluir. Mas esta questão da New Age, a espiritualidade da nova era, criou muitos fenómenos, muita gente rica. E qualquer pessoa da área da espiritualidade vai te dizer, desde os primórdios dos tempos, desde o início dos tempos, que um guru real, um xamã, um profeta, um curandeiro, ok, um líder espiritual de uma comunidade, estas pessoas, aquilo que fazem não é para enriquecer. Em qualquer área que te ajudarem, não estão a fazer isso com o foco de enriquecer. Mas eu dei conta, e por isso me separei, que muita gente começou-me a fazer convites para fazermos retiros, para fazermos projetos. E eu sei que muita gente tinha a melhor das intenções, mas as suas sombras é que estavam a guiar as intenções deles. E aí entram estes gurus, tipo Deepak Chopra e outros, que estão na Epstein Files e outros, ok, durante a história da humanidade, que tinham comportamentos perversos e questionáveis fora dos olhos das pessoas, que os faz deles pessoas tão naturais, tão normais, como as pessoas que eles supostamente, ou como as pessoas que os seguem. Agora, onde é que reside aqui a proposta para a reflexão que eu vos quero dar? É que eu não estou aqui para condenar ou julgar o Deepak Chopra, ou Chopra, como é que se diz, ou Deepak, ou whatever, ok? Eu estou aqui para te dizer isto. Muitos de vocês andaram-se a consultar e a procurar terapia em pessoas com sombras provavelmente maiores que as vossas. E o que aconteceu é que muito do progresso que vocês viram não foi porque encontraram essas pessoas, não foi porque leram esses livros. Foi porque acreditaram naquilo que as pessoas estavam a dizer e naquilo que estavam a ler. E o efeito placebo fez o trabalho, através da vossa crença, de mudar alguns aspectos da vossa vida. Mas deixem-vos dizer o que é que não mudou numa forma geral e o que é que não diminuiu. O individualismo e o egoísmo. Porque se a intenção da pessoa ou do ideal de quem tu seguiste não era correta, ou seja, se a base da equação não estava correta, o resultado ia estar errado. Então, muitos de vocês foram procurar ajuda porque as vossas relações humanas não prestavam, ou não corriam como deve ser, porque as vossas relações com o dinheiro não corriam como deve ser, porque na vossa área profissional a vida não estava a correr como deve ser. E tudo isto tem a ver com relações humanas. Então, as relações humanas não estão a correr bem porque as relações individuais, nós com a gente mesmo, com o nosso espelho, a gente não está a querer ver a verdade. Então, houve gente que ficou rica, houve gente que subiu no trabalho, houve gente que arranjou a relação que idealizavam, que precisavam, não é? Para nós vermos agora tudo a cair. Os gurus a caírem, os grandes influencers a caírem, as grandes relações a caírem, porque o intuito, ou seja, a intenção da intenção disso, de verdade não era o progresso, a evolução daquilo que é necessário. Mas sim, as pessoas ao procurarem tapar vazios no mundo externo, com o sucesso dos bens materiais, da área profissional, da ilusão de boas relações humanas, quando as pessoas por dentro estão doentes e quando ninguém te pode ajudar. Porque a verdade é que toda a gente tem que se virar para Deus, porque só Deus nos pode salvar desta questão. Entendem?
Então, como é que vocês vão encontrar Deus? Ou como é que a gente vai encontrar Deus? Deus está dentro. Eu posso sugerir lerem os livros sagrados. Não porque vão encontrar Deus nos livros sagrados, mas para começarem a ter uma ideia de como é que o homem, qual é a visão do homem sobre Deus. E aí começarem a refletir vocês mesmos e a criar a vossa ideia no tempo e no espaço, no cosmos, sobre Deus. Muita gente caiu na armadilha da economia gerada por este acordar do trauma. Então o que é que aconteceu? Que muita gente acumulou. Por exemplo, curaste umas coisas, mas outras ampliaste. Vou-te explicar isto. Curaste aquilo que era o mais óbvio de se curar. Aquilo que é o mais profundo se tornou maior, porque reprimiste a realidade disso. É nas relações humanas que isto está mal. Então várias de vocês e vários de vocês encontraram-se em retiros, com pessoas com sombras reprimidas, cheias de palavras bonitas, de axé, cheias de frases compostas sem contexto. Porque os grandes filósofos e os grandes pensadores destas áreas não disseram segue a tua luz. Não. Eles disseram a ideia era abraçar a tua sombra. Ou, como é que se diz? Abraçar o todo. Integrar a tua sombra. O que muitos de vocês pensam que estão a seguir não é luz. São as vossas sombras disfarçadas de vossas necessidades, de vossos sonhos, dos vossos desejos. E é aqui que o mundo está, em que nós todos somos feridas abertas, fedendo, cheira mal, gangrena, podre, cancro. A quantidade de pessoas que estão a anestesiar-se através de terapias. Para um terapeuta poder te ajudar, tu tens de falar a verdade. E a gente mente. Ou se a gente não mente, imagina que eu estou maluco, vou para um psiquiatra, se o psiquiatra não for bom, ele não vai conseguir identificar a profundidade da maluquice em que eu estou. Então o que é que acontece? Nesta espiritualidade New Age, nova era, as pessoas andaram a mexer com muita coisa e a estar em vários sítios. Imagina, se eu já abri o meu campo, não é? Por isso é que vocês nunca me viram muito por aí. Eu também preciso de terapia, eu também preciso de diferentes outras coisas. Mas tenho-a feita com Deus. E quando sei que é do homem poder fazer, eu fui ter com pessoas que me podiam ajudar. Mas quando senti que era de Deus, fui ter com Deus. Porque ouçam isso que eu vos estou a dizer. Existem coisas que só Deus vos pode ajudar, só Deus vos pode curar. E essas coisas que só Deus pode curar, Ele só pode te dar a mão se tu aceitares a ajuda dele por assumires o sítio onde tu estás. E a maior parte de vocês não quer assumir a realidade do buraco onde está. Então vocês foram procurar ajuda no conforto. Não, mas eu estive lá e chorei muito e foi assim, foi assado, foi cozido, foi grelhado. Tu não estavas a perceber que no profundo desse ajuntamento de pessoas estavam muitas dores. E o que é que acontece? Gente com sombras foi ampliar sombras reprimidas de sítios onde as pessoas estão todas a reprimir as sombras. Ou foste procurar ajuda em pessoas com sombras maiores do que as tuas. Então a vibração dessas sombras andou a pegar nas pessoas mais fracas. Por isso que há muita gente que parece estar a ficar maluca. As áreas estão a funcionar, mas nas áreas das relações pessoais tudo está pior. Porquê? Porque dividir para conquistar é a estratégia de guerra do outro lado. A luta é pelas almas, gente. Vocês estão a lutar para ser ricos, para terem vidas melhores, de conforto, e etc, etc. Mas a luta é pela tua alma. E muitos de vocês venderam a alma de forma indireta, pensando que estavam atrás daquilo que é o correto, mas sendo guiados pelos vossos sonhos, desejos
prazer e ambições. Cultiva.